A gente tem pregado várias mensagens que eu queria só relembrar o tópico e depois prosseguimos sobre essa mensagem, né? Pregamos sobre absoluto. Se lembra do absoluto? O absoluto de um cristão, ele é o quê? Pregamos sobre essa mensagem que o irmão Brana pregou, absoluto. Absoluto. Qual é o absoluto? É sua palavra. Entre nós não há nenhum homem com absoluto. E entre nós existe a palavra de Deus, que é o absoluto. Essa é a base. Se temos a palavra, temos convicção, estamos firmados nisso, pregamos sobre isso. E eu quero que você guarde isso muito, porque isso faz parte da sua vida. Por isso que Paulo, ele edificou, né? Você lembra que ele disse que se edificou sobre Cristo? E Cristo o que é? A palavra. Você entende isso? Cristo é a palavra. Então Paulo edifica sobre o absoluto, que é a palavra. Depois pregamos sobre essa expressão aqui, ó. Juiz. Mas pregamos a questão do juiz, que você é o juiz. Esse é um ponto importante. Agora, para você ser um juiz, o que você tem que ter? Daí falamos sobre opinião, a opinião de Deus, não a sua. Falamos sobre o julgamento de Deus e falamos sobre os valores também. Então quero botar aqui em ordem: valores e julgamento. Se eu estou sentado na cadeira do juiz e um dia a noiva vai sentar, eu tenho que ter quais valores? A opinião de Deus, os valores de Deus e o julgamento de Deus. Sem essas três coisas, ninguém daqui senta e ninguém daqui vai para o arrebatamento. Por quê? É uma transformação de mente. Quando o homem julga, ele julga errado. Agora, quando ele julga na palavra, ele nunca estará errado. Você entendeu? Claro que eu vou dizer para você, existe graça no meio. Ah, irmão, existe graça sim. Porque eu quero que você entenda, muitas vezes os fariseus queriam aplicar a lei, mas esqueceram que chegou Jesus Cristo, que é o novo, e agora existia graça no meio. Mas isso, claro que todos os filhos nascidos de novo com o Espírito Santo têm graça em seu coração, mas nunca vai deixar a palavra. Então, isso nos reforça. Quem é o absoluto da sua vida? Deus, que é a palavra. Se você sentar um dia ser juiz, você vai ter a opinião, os valores e o julgamento de Deus. E quarta-feira falamos sobre autoridade. Interessante isso, né? Autoridade é uma coisa muito importante. Porque para você ter autoridade, alguém tem que dar a você autoridade. Você entende? Vamos analisar um pouquinho só no natural. Só vou passar rápido para a gente entrar no outro. Para mim ter autoridade, alguém investiu essa autoridade sobre mim. Igual um policial. Muitos policiais aqui já foram. Hoje estão descansando, mas igual um policial. Toda a autoridade do Estado foi dado a você. O que aconteceu? Não é você que é o poderoso. É a autoridade do Estado que foi revestido em você. Aqui está o segredo. Então, você tem todo um conhecimento de leis que pode executar naquele momento que há uma necessidade. Foram treinados, ficaram um ano estudando leis, isso e tudo isso, fizeram estágios, se formaram e se tornaram isso. Você entendeu? A mesma coisa está relacionada
a Cristo. E eu quero ler duas coisas aqui importantes. Eu quero ler em Mateus. Se você quiser acompanhar e está com a sua Bíblia, é importante você também abrir Mateus 28. Para a gente ter certeza disso. Mateus 28, 18. Ele vai dizer assim, ó. E chegando-se Jesus, falou-lhe e disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Espera aí. Agora, é Jesus falando. Agora, por que foi dado isso a ele? Será que na Bíblia existe algum ponto que possa dizer assim, ó, por que foi dado toda essa autoridade a Jesus? Será que a Bíblia pode nos ajudar nesse sentido? Ela pode. E se você quiser acompanhar, está em Filipenses, que eu quero que você entenda isso, porque foi dado toda a autoridade a Jesus Cristo, foi dado nos céus e na terra. Aonde está Deus? Você entende isso? Se você foi dado toda a autoridade para você, aonde está Deus? No céu e na terra. Daí você entra em Filipenses e vamos entender. Filipenses 2. Vamos ler, deixa eu ver aqui. Vamos ler no verso 8, para a gente ter essa confirmação desse assunto. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente à morte de cruz. Por isso, olha aqui agora, por que ele tem essa condição nele agora? Por isso também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome. Por isso, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra. Quem deu? Deus. Por quê? Ele se humilhou. O que vai dizer lá antes um pouquinho no versículo, vai dizer assim, ó, ele era em forma de Deus, mas não usurpou a glória de Deus. Aqui está o ponto, irmão. Já pensou isso? É o mesmo princípio que aconteceu no Egito. O rei chamou José e falou, ó, entre mim e ti só tem a coroa. Aonde José andava, com a carruagem, todo mundo se baixava. Ordem de quem? Do rei. Você entendeu? Então, Jesus recebeu isso porque Deus colocou sobre toda a autoridade, todo o poder em Cristo Jesus. Amém? Então isso é importante você saber aonde ele recebeu isso e por que ele recebeu. Por quê? Ele se submeteu, ele morreu para ele mesmo e entregou-se na mão de Deus. Ele se tornou um cordeiro. E isso também tem a ver com nós. Amém? Nós, se queremos achar que somos alguma coisa, não vai adiantar nada. Mas quando se humilhamos na mão de Deus e rendemos nosso coração a Ele, Ele está ali para nos exaltar. Você já percebeu uma coisa? Jesus está sendo exaltado por quem? Por Deus. Você vê os fariseus exaltando a Jesus? Você não vê. Botou ele no Calvário. Você vê quantas pessoas exaltaram a Jesus? São poucos. Aqui está uma chave para você entender. Quando a gente lê assim, rapidamente, você viu? Oh, Jesus foi ser exaltado. Parece assim que todo mundo sabe que foi exaltado. Mas ali só vê Deus exaltando ele. Amém? Isso é bom e ajuda nós a entender alguns pontos, né? Então, aqui tem o que eu estava lendo com vocês em relação a esse assunto. Está falando de dracma. Se lembra que dracma, uma mulher naquela época não usava isso aqui, que nós usamos hoje. Nós casamos e temos o quê? Aliança. Aliança simboliza um círculo,
que simboliza uma eternidade. E quando as duas alianças se juntam, se simbolizam o número 8. O 8 está falando sobre eternidade. Você sabia disso? Isso. Por isso que a aliança não tem nem começo e nem fim. Esse é o ponto. Mas lá naquele período lá, se chamava-se dracmas. E cada uma tinha suas dracmas. E eram 10 dracmas. E irmão Brana traz na mensagem e define assim, ó, as dracmas são as suas coisas que aquela mulher tinha de especial em relação a seu marido. O que está aqui definido? Quando a gente entra nesse assunto, a gente vai cair em Gálatas, capítulo 5, que está definido umas coisas importantes para a gente entender. Olhe bem, irmão. Lá nesse capítulo 5, no verso 22, você vai perceber que ali existe, tipo, essas dracmas, que está definido, eu vou ler para você aí, ó, que são os frutos do Espírito. Olha ali, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Alguém contou? Você que está contando aí, você que tem a Bíblia, quanto é que tem aí? Opa! Conseguiu? Não, ainda? Tá, eu vou ajudar aqui. São 9. Mas o irmão não falou que são 10 dracmas? São 10. Sabe por que 10? Irmão, o número 10 tem uma definição importante para nossas vidas. E dentro da Bíblia, a numerologia, ela está findada, várias numerologias dentro da Bíblia para a gente aprender. Como existe assim, 3. Nós somos perfeitos em 3. Deus é perfeito em 3, não é isso? Nós somos corpo, alma e espírito. Então, existe numerologia, números findados. Por que é 4? Porque é o quarto homem, se lembram? O quarto homem que entrou na fornalha. Por que é 5? 5 tem duas definições, mas 5 também significa graça. 6 é o número do homem, você sabe. Eu só estou clareando a tua mente, porque talvez você esqueça. 6 é o número do homem. Agora 10, o que significa? 10 é sempre uma transição. Aqui acaba. E começa uma transição. Você entende o que é 10? Por isso que Jesus usou 10 virgens. Você percebeu? Por que na Bíblia está dizendo 10? Que é uma transição. Por que essa transição? Quero mostrar aqui, deixa eu pegar uma parte aqui só para a gente guardar bem isso em nosso coração. Opa. Vamos ver aqui. 10 dracmas, tá. Aqui. Esse número 10, ele está definido em, desde a época do primeiro Adão até Noé, é 10. Então começa com Adão, com 7, Enos, Caimã, Maalalec, Jaredeque, Enoque, Matusalém, Maleque e Noé. Então, de Adão até Noé, são 10. E agora ali existe um fim de um ciclo. O que é um fim do ciclo? Veio o dilúvio, aquele ciclo acabou. Morreu, houve julgamento. E agora começa outro ciclo, que vai, o irmão Morana fala, que vai de Noé a Abraão. Ali também ele conta assim e chega em Abraão, que é um ciclo. Que é o ciclo que começa através da fé. Então,
Depois vai vindo os ciclos mostrando. Ele vai falando sobre isso, ele vai falando sobre Noé, ele vai falando sobre Moisés, ele vai falando sobre... Daí você cai e pensa assim, ó, mas irmão, aí tem uma coisa que não está fechando. 12 tribos. Mesmo assim, nas 12 tribos, irmão, sabe o que aconteceu ali? 2 foram cortadas. Virou 10. Você sabia disso? 2 foram cortadas. Virou 10. Para manter o quê? Um ciclo findado. Porque Deus sempre, irmão, o irmão Lee falava assim, ele se expressava dizendo assim, ó, isso sempre Deus usa o paralelismo. O que é paralelismo? Ele aplica sempre o mesmo formato. Um paralelismo está aqui, o outro está no lado, aplicando o mesmo formato. Por isso que é bom. Por isso que nosso Deus é bom. Por isso que nosso Deus não devemos temê-lo, no sentido do que devemos conhecê-lo. Porque o temor é um princípio. Agora devemos crescer e conhecê-lo. Você entende isso? Claro que você, quando começa, você tem que ter temor a Deus. Mas isso é um princípio. Muitas vezes as pessoas temem a Deus e ficam só no temor de Deus. Não podemos fazer isso. Você vê um filho quando é pequenininho e tal, você tem que dar umas palmadinhas e tal, mas depois ele cresce. Será que ele vai ficar sempre daquele jeito? Não. Ele vai crescer para ter um respeito ao seu pai. Então, é nisso que Deus gosta dos seus filhos. E quando você se depara com essas numeração, essas coisas em relação a isso, também me lembrei agora, 10 pragas. Você vê que é um ciclo? As 10 pragas caem no Egito, e o povo é julgado, e depois é liberado. Você entendeu? O povo do Egito foi julgado, foi destruído, e o povo dos filhos de Deus passaram o Mar Vermelho e foram para a terra prometida. Você entende isso? Então, é nesse ponto que Jesus usa a parábola das 10 virgens. E isso tem a ver conosco, irmão. Aqui está o ponto que eu quero que você entenda isso. Por que tem a ver conosco? Porque tem algumas transições que eu quero colocar aqui, e até quero ler em Apocalipse, se você quiser acompanhar, está em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 1. Escute bem isso aqui, porque isso depende de nós. Se lembra uma vez que eu estava falando há pouco tempo agora, que eu falei que o amor da igreja está pervertido, sem conhecimento do que é o amor? O amor de Deus, ele é eleição, predestinação. Claro que eu acredito que existe um amor que tem um afeto. Eu não sou louco nisso, porque nós temos afetos. Mas o amor que Deus está falando aqui, Ele está falando um amor de quê? De escolha. Quando Ele escolhe Jacó de vez de Esaú, Ele fala assim, ó, amei a Jacó e aborreci Esaú. Não é uma escolha? Bem clara. Tu não pode dizer que aquilo não é uma escolha, porque antes que eles saíssem do ventre e fizessem o bem e o mal, eu escolhi Jacó. Você consegue entender isso? Se você é um filho de Deus, você tem felicidade nisso, porque você foi escolhido por Deus. Aí que está a chave. Você não vai contra isso, sabe por quê? Irmão, quando você vai contra isso, aí que está o problema. Sabia que muitas igrejas vão contra isso? Por causa disso aqui, ó. Obra. Eles pensam que a salvação é através de uma obra. E nunca foi. A salvação é um dom de Deus. Então, esqueça todas essas coisas. Daí vocês, mas como eu estou aqui? Porque você ouviu a palavra de Deus, reconheceu a palavra de Deus, e agora você crê na palavra de Deus através da fé. E a fé é um dom? É um dom? Um dom de Deus? Amém? É isso aí.
é um dom de Deus, que nem eu, na minha capacidade, quando estava lá fora, eu não sabia que ia encontrar com Deus. Mas Deus me chamou. Você entende isso? Eu acho que todos que estão aqui, né? Todos, eu acredito que Deus, de uma maneira, chamou dentro do teu coração. Ele passou uma informação a você, através do poder do Espírito Santo. Então vamos ler aqui. Ele vai dizer assim, ó: escrevo ao anjo da igreja que está em Efésio. Isso diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu conheço as tuas obras, e teu trabalho, e a tua perseverança, e que não pode suportar os maus, que pusesse à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu achastes mentiroso. E sofresse e tens paciência, trabalhasse pelo meu nome, e não te cansaste. Que igreja, hein? Se tu ler assim, é só glória para essa igreja. E ele vai continuar. Tenho, porém, agora é o problema. Tenho, porém, contra ti que deixasse o teu primeiro amor. Pronto. Houve um problema aí, né? E agora, irmão? O que é o primeiro amor? Você já pensou sobre isso? Primeiro amor. O que faz quando você tem o primeiro amor? Ou como você agia quando tinha o primeiro amor? O irmão Branham, ele fala sobre isso. Ele dá uma referência para a gente entender quando a gente está em primeiro amor. Você vai pensar, primeiro amor. Aquilo é quando você conheceu a palavra de Deus. Aquilo parece que era tudo novo. Parece que você queria agarrar naquilo e procurar, e buscar, e ver, e analisar. E aquilo parece que cada vez mais tu queria. Mesmo não entendendo muito, mas tu queria. Porque o irmão Branham vai dizer assim, ó: o primeiro amor que a igreja de Efésio perdeu foi aquilo que era o Pentecoste. Você sabe o que aconteceu no Pentecoste? O fogo caiu, repartido na igreja, e houve uma coisa. Eles estavam com medo e agora eles são corajosos. Eles estavam escondidos e agora fala a palavra. Não importasse se morresse. Não importasse quem falasse. Você percebeu? Então houve uma coisa aqui que estimulou eles. O que estimula? O que estimula? Você sabe o que estimula? Amém! O Espírito Santo, o que é? É fogo, não é? Ele não estimula? Quando o Espírito Santo está numa pessoa, ela está querendo falar, ela quer gerar vida, ela quer buscar alguém. É isso que eles perderam. E quando o irmão Branham diz que isso e perderam, eles não foram crendo em algumas coisas, nas faltas da palavra. Irmão, temos que estar estimulados. Temos que estar buscando. Porque se paramos, tem alguma coisa errada. E esse é um tempo muito crucial, irmão. Esse é o tempo mais difícil que tem. Esse é o momento mais difícil. Você sabe o que eu sempre falo para você. Olha como é estreito. E ele, preste bem atenção que eu vou ler outros pontos aqui só para reforçar. Verso 5. Lembre-se, pois, de onde caíste. Arrependa-te. Pratique as primeiras obras. Pois senão, brevemente a ti virei. E tirarei o teu lugar do teu catiçal. Se não te arrepender. Irmão, o que está acontecendo aqui, eles não estão errados com a doutrina. Eu quero que você entenda, eles não estão errados com a doutrina. Ninguém engana eles, porque eles sabem como é a condução. Olha só, tem um monte de coisa nessa igreja efesiana aqui, que é importante você saber. Você acha que eles chegavam ali, eles faziam o teste da palavra em cima da pessoa.
E logo eles percebiam, não, você está errado. Porque ninguém enganava neles, nessa igreja. Mas o que Jesus está falando é outra coisa. Esquecesse de mim. Eu sei que vocês estão na doutrina, mas esquecesse daquele afego, aquela presença, aquela unção, esquecesse do poder manifesto. Você crê em cura? O que é o poder manifesto? É através da fé, é manifesto. Tem vezes que eu fico pensando, né? Olha só a palavra. Deus é curador. Daí, isso eu passei muito tempo, irmão, pensando sobre isso. Um dia Deus fala assim, ó. Um dia Deus me trabalha, me mostra de uma maneira, não audível, não queira pensar que eu estou ouvindo vozes, não. Mas dentro do coração, não sei se você entende o que estou falando. Amém, né? Ele te coloca. Aquilo abre em seu coração. Tu sente que aquilo vem de Deus. Deus é curador. Ele precisa mostrar para alguém que Ele é curador? Não. Por isso que, irmão, quantas pessoas entram no hospital e saem do hospital curada, que nem são cristãos, não é verdade? Ele está mostrando que Ele é o curador, no poder da graça, no poder dele, e Ele não faz acepção de pessoa, e Ele toma isso. Agora, entre em relação a um filho de Deus, o filho de Deus tem uma armadura, irmão. Eu quero que você empreenda uma armadura que nos diz assim, ó, devemos orar uns pelos outros. A oração tem eficiência, ela chega no trono de Deus. Então a gente tem outras armas que podemos usar em benefício de ajudar uma pessoa para ser curada, de libertação. A gente tem armaduras que Deus nos ensinou que devemos usar em nossas vidas. Amém? E isso é importante, já pensar, você não é um leigo que está lá no hospital, que não sabe. Você já ouviu assim, ó? Muita gente fala assim, ó, eu fui curado e eu orei para a Maria. Eu fui curado e olhei para o Buda. Não acontece isso? Você já não ouviu isso? Sim. Na simplicidade dele, ele fez isso, mas no coração dele, ele gerou uma fé que Deus possa chegar a ele. Por isso que vou falando para você, irmão. Não foi o Buda que curou, e nem foi Maria que curou. Quem curou foi Deus. Mas como ele não entende, ele vai dizer que foi o Buda que curou. E ele vai dizer que foi Maria que curou. E nós? Vamos dizer quem? Que foi o nosso Deus Todo-Poderoso, que Ele diz, pelas suas pisaduras, vocês estão sarados. Está dentro da Escritura. Então a gente tem confiança em quem? Nele. Você entendeu novamente? Então o que eu quero falar para você é que a igreja efesiana, ela não foi enganada por doutrina. Ela foi se deixando e foi parando e foi ficando e foi se parando. É isso que aconteceu com essa igreja. Não podemos fazer isso. Você luta, eu luto, para não baixar essa fé. E todos nós unimos nossa fé para vencer isso. Porque, o que a Escritura diz para esse tempo? Antes que aconteça o arrebatamento. A apostasia. O que é apostasia? Afastamento da palavra, afastamento da verdade. Você está percebendo aqui? Agora, se eu chego para ti aqui no ouvido e falo assim, ó, irmão, vai ter uma apostasia antes do arrebatamento. Se proteja. Você vai fazer o quê? Se já pensasse, Jesus Cristo chega aqui, ó, no teu ouvidinho e fala assim, ó, vai ter uma apostasia. Se proteja. Não é isso que ele está falando para nós? É isso claramente, irmão. Para nós não se afastar da palavra de Deus, porque quando chegar o momento de ir embora, a gente está cheio do Espírito Santo, reconhecendo a promessa da palavra. E essas são as advertências que
Paulo estava explicando à igreja de Efésio que ela estava se relaxando. E é o mesmo princípio hoje, que não podemos cair, é ser relaxado novamente. O que é relaxado? Nós falamos a palavra, Deus está aqui, usa um irmão, usa uma irmã, use aquilo, você escuta a palavra e não pratica ela. Isso é ser relaxado. Não é isso? Eu vou no médico, preciso perder um pouquinho de peso. Ele me passa lá a receita, você vai comer isso, comer aquilo, comer aquilo. Eu olho assim, não sim doutor, vou fazer. Chego em casa, eu faço assim, esse médico. Você entendeu? Isso é ser relaxado. Você foi buscar uma coisa, ele colocou na receita, você pratique. Aí está o segredo. Isso não é mistério. Isso é o que está dentro da palavra de Deus, irmão. Você quer ter mudança? Você quer mudar alguma coisa na sua vida? Sabia que quando a gente quer mudar alguma coisa, não é difícil? Fala para nós. Eu quero mudar tal coisa. Por exemplo, eu quero mudar meu hábito de querer acordar cedo. Eu tenho que mudar muita coisa. Eu tenho que, a partir de agora, eu não posso ficar até 3 horas da manhã. Eu vou ter que dormir mais ou menos ali perto de umas 10, 11 horas, para eu começar a acordar cedo. Você viu o que está aqui? Eu tenho que primeiro arrumar onde está o erro, para depois receber o benefício. Assim é a palavra de Deus, irmão. Será que Deus não mostra para você? Não mostra para mim aonde eu preciso acertar, aonde eu preciso alinhar, aonde eu preciso organizar? Todos nós somos assim, em relação a isso. Então, entendemos esse assunto até ali? Vamos ver o que o irmão Bruno vai falar nessa questão. Então, primeiro amor, deixar o primeiro amor deixar o primeiro amor, e o primeiro amor tem que, em relação ao que? A palavra de Deus, eles deixaram, e caíram. Eles conheciam bem a doutrina? Conheciam. Vamos aqui à frente. Ele vai dizer assim, livro da era da igreja. Vou ler isso aqui é muito importante, porque a gente está nessa fase agora. Estamos quase nessa linha. Livro da era da igreja, capítulo 3, a era da igreja de Efésios, parágrafo 60. A queixa de Deus, em Apocalipse 2 e 4. No entanto, tenho algo contra ti, porque abandonaste o teu primeiro amor, falando apenas aos santos originais de Efésio. Ele não está falando para fora da igreja, está falando da igreja. Essa mensagem é para toda a era que durou cerca de 120 anos. O irmão Bruno fala assim, 120 anos. Vai fazendo o cálculo aí. Opa. Vai fazendo o cálculo. Efésios. 120 anos. A era começa 1906. Nossa era começa? Alguém pode fazer o cálculo aí? Eu vou lendo. Nossa era 1906. Vamos continuar aqui, Opa, estou aqui. Esta mensagem é para toda a era que durou há cerca de 120 anos. A sua mensagem, então, é para todas as gerações nesse período. Agora, a história continua se repetindo. Se repetindo. Mas a geração de Israel, a próxima, na terceira geração, as brasas podem brilhar ligeiramente. Ele está falando de geração. Mas na quarta, pode não haver qualquer vestígio daquela chama original. O que ele está querendo dizer? Irmão, vamos entender isso como geração. Aqui está o pai, rendido à palavra de Deus, servindo ao Senhor. Daí nasce o filho. O filho já está meio, mais ou menos assim. Nasce outro. Ainda tem pegando um pouquinho a brasa ainda. Nasce o quarto, já não tem mais nem fumaça. Você pensa que isso aí é brincadeira? Agora eu vou fazer uma pergunta para você entender. A mensagem de Noé serve para Moisés? Não serve. A mensagem de Moisés serve para Jesus Cristo? Não serve. A mensagem dos pentecostais serve para a noiva? Não serve. Você percebeu o que eu quero dizer?
Então Deus acende o fogo. Oh, graças a Deus que foi Deus que acendeu o fogo dessa era. Novamente, o mesmo processo se repete. Aí que é o problema. Você entendeu? O mesmo processo se repete. É simplesmente a manifestação da verdade, de que Deus não tem netos. A salvação não é transmitida por nascimento natural. Não é transmitida de pai para filho. Pode acontecer? Pode, irmão Arante, pode, mas não é transmitida isso, é através do Espírito. Por isso que Nicodemos foi lá perguntar para Jesus, ele disse, necessário é nascer de novo, Jesus falando isso. É duro isso, irmão. Assim como não há qualquer verdade na sucessão apostólica. Não, eu sou apóstolo, meu filho vai ser apóstolo. Eu sou pastor, meu filho vai ser pastor. Não funciona isso. Você vê na Escritura quantos homens que foram homens de Deus tremendos. Samuel, os filhos deles não foram bons. Você já leu a Escritura mesmo? Não está na palavra. Você começa como crentes verdadeiros, nascidos de novo. E quando a próxima geração chega, eles não são mais apenas cristãos, simplesmente, mas adoram um nome denominacional. O irmão Brana começa a dizer assim, os que começam adoram a Deus. De a pouquinho eles estão dentro de uma igreja. Irmão, vou parar aqui. É triste isso que eu vou falar. Uma pessoa que conhece a mensagem. Depois o irmão tira essa parte, tá? Uma pessoa que conhece a mensagem. Vai para uma Assembleia de Deus. Não tem nada contra, mas vai para uma Assembleia de Deus. Será que ele conheceu a mensagem? Nunca conheceu. Ele andou 20, 30, ou 10, ou 5 anos dentro da mensagem, mas não entendeu a mensagem. É duro para você entender isso. Não sei se você entende o que eu estou falando. Isso é pura verdade. Sabe por quê? A mensagem, ela é uma coisa especial que veio de Deus para os filhos. A minha maior tristeza é quando eu escuto assim, um irmão está na Assembleia de Deus. Olha, eu vou dizer bem claro para você, no meu coração, você vai dizer, irmão Arante, mas no mundo é melhor? Escute a Escritura. Não é eu que estou falando. Escute a Escritura. Eu não estou julgando da minha cabeça. Eu estou colocando palavra de Deus para você entender. Uma pessoa lá no mundo, o julgamento dela vai ser muito mais leve do que uma pessoa dentro de um sistema religioso. Por isso que Jesus falou assim, sai o espírito imundo, saiu, foi repreendido. Se aquela pessoa não se encher do Espírito Santo, o que acontece? Vem quantos espíritos a mais? Enche a casa, você percebeu? Então, o que o irmão Brando vai dizer na mensagem? O irmão Brando diz assim, aquela pessoa se tornou religiosa, que a coisa pior que tem é ser religioso. Não religioso, quando o irmão Brando fala assim, estou sentindo religioso, né? Você entende, né? Mas o religioso de entrar espíritos. Daí quando entra aquele tipo de espírito na pessoa, ela começa a dizer assim, não, eu sou um cristão. Eu sou tal assim, mas usando leg. Você entende? Tem alguma coisa que não fecha. Isso é tudo Escritura. O que, irmão Brana, a gente falou há pouco tempo, aí umas semanas passadas, se lembra? O que ele viu lá na quinta dimensão, aquelas mulheres com cílios, né? Com tinta roxa, verdes aqui, parecia gregrana, né? Hoje é o que a gente vê aí, ou não é verdade? Como é que o irmão Brando ia saber disso, que as mulheres iam botar um cílio assim, que ia meter uma tinta verde aqui, puxar o risco aqui? Será que, o que ele está vendo? Ele foi e viu. É para nós dizer assim,
Glórias a Deus, esse é um profeta verdadeiro. Então eu não estou colocando nada, eu só estou triste. É porque a pessoa perdeu tempo sentado e depois vai para uma tal igreja, vai para tal. Eu acho que seria mais fácil ele ir para o mundo. Você entende por quê, né? Por causa do... Você entende, né? Não que eu quero que ele vá para o mundo, não quero ninguém que vá para o mundo. Eu quero que todos vão a Cristo Jesus, você entende, né? Amém? Eu quero que todos possam estar cheios do Espírito Santo. Eu quero que todos entendam a palavra de Deus. Eu quero que todos tenham se rendido a Deus para servir com todo o seu coração. É isso que eu quero. A minha tristeza, você entender, a minha tristeza é esse lado. Não me leve a mal, não me leve a mal sobre isso. Olha aqui, ele vai dizer assim, ó. Denominação, tá aqui. Tá. Denominação. E agora são batistas, são metodistas, etc. Eles não são cristãos. Você tem que nascer da vontade de Deus, não da vontade de homem, para ser salvo. Mas essas pessoas estão todas se unindo agora pela vontade do homem. Então eles vão ser batistas, eles vão ser metodistas, eles vão ser assembleianos, eles vão ser isso. Sabe por quê, né? Eles abriram a porta, deixaram o mundo entrar. Irmão, aqui, deixa eu ver, eu estou com 57, tem irmã mais velha aí. Vai naquela época que, há 20, 30 anos atrás, na Assembleia, para ver como é que era. Para ver como é que era. Ó, ele já chegou assim, ó. Você com essa roupa aí, não pode tomar cerveja, está na disciplina. Na hora eles falavam isso. E era um duro. Eu pensei que não era. Era você desse jeito assim, pode ir para casa. Hoje, o que é hoje? Você quer ir perto? Vai aqui. Analisa. Então quer dizer que naquele tempo era assim e agora... Eu não estou falando, grave que eu estou falando, eu não estou falando de pessoas que são cheias, que não conhecem a palavra, que senta aqui, ela pode sentar de calça, ela pode vir aqui, que ela tenha respeito, ela possa sentar de qual maneira como ela está, venha como está. Isso eu creio, porque quem muda as pessoas é o Espírito Santo. Quem muda as pessoas é o poder da palavra. Quem muda as pessoas é a tua presença mostrando unção. Não faça isso. Outra coisa que não deve fazer, ó, que faziam na Assembleia. Chegavam um visitante, já agarrava assim, vem. Não, vão lá na frente. Vão lá vão receber. Não faça isso. Fizeram isso uma vez com o filho do profeta. Foi um diácono. Pegou lá, não, vamos lá na frente, não sei o quê. Depois o irmão Branda sai. O irmão Branda sempre foi elegante. Chama o diácono e diz assim, ó, não faça isso. Isso é constranger. Você entende? Não se faz isso. Se o Espírito Santo tocar, ele vai sair de lá, vai vir aqui. Pode ser que ele toque lá na cadeira e ele fique ali. É isso que a gente deve aprender. Essas são coisas, irmão, que a gente deve aprender. Sabia que o Espírito Santo não é só na igreja que vai mudar as pessoas, não. De repente ele está lá num bar e é mudado. Ou ele está lá num discoteca, não sei se é uma discoteca, lá num dance e é mudado. Por quê? O Espírito Santo sopra aonde Ele quer, porque Ele já escolheu, Ele já sabe, irmão. Então, quando você faz, olha só outra coisa que a gente tem vez que faz. Não, você é minha amiga, você é meu amigo. Vamos lá, vamos na igreja. Você está forçando a coisa com amizade. Fale a palavra, irmão, eu sou um cristão, eu sirvo a Deus. Se você desejar fazer uma visita, vá, será um prazer recebê-lo. Mas você não força a pessoa por amizade. Amém? Você mostra o poder da palavra. E
Espera. Mas tem coisas que a gente foi acostumado. Por isso que o irmão Brando está dizendo aqui. Ele vai dizer assim, ó, preste bem aqui, ó. Esses não são cristãos. Você tem que nascer da vontade de Deus, não da vontade do homem, para ser salvo. Você percebeu? Eles vão para a igreja e se tornam aquele jeito, a vontade daqueles homens. Eles seguem um sistema, eles seguem os homens, eles não seguem a Deus. Mas essas pessoas estão todas se unindo agora pela vontade do homem. Não digo que alguns, olha só que o irmão Brana, eu gosto do irmão Brana nisso, irmão. Olha só que ele vai dizer, não digo que alguns deles não estejam bem com Deus, nem por um minuto digo isto, mas o fogo original se extinguiu, eles não são mais os mesmos. Você entendeu? Ele está falando de uma necessidade que a igreja estava acontecendo, mas ele diz, ó, eu não estou dizendo que ele é mau. Eu não estou dizendo que aquela pessoa é mau. Ele está falando agora de outra coisa. A gente estava falando de um outro assunto e agora voltamos de novo ao assunto. Você entendeu? Não é mau essas pessoas. Não. Mas ele está dizendo que as pessoas começaram a deixar o fogo, aquela coisa que move a gente, né? Você já sabe o que eu estou falando, né? Uma coisa que move a gente. Eu não vou dizer o nome, mas eu vou tentar dizer uma coisa para você. Quando o Espírito Santo te toma, existe uma unção. Aquilo, quando um irmão olha do lado, e logo ele percebe que aquilo é o poder mesmo, que ele dá para notar que é o poder, tu quer aquilo também. Aquela outra pessoa também quer aquilo. Você entende? Porque o Espírito Santo atrai isso. E isso, a gente tem que dar liberdade ao Espírito Santo. Tem vezes que a gente está muito enfastado, irmão. É isso que Paulo está falando. Desenfaixa. E deixa o Espírito Santo liberar isso a nós. Olha aqui, ele vai dizer assim, ó. Isso aqui é como exemplo. O apóstolo Paulo nos conta em Efésios 5:26. Como Deus purifica a sua igreja? Ele diz, para santificá-lo e purificá-lo com a lavagem da água pela palavra. Isso é a escritura. Então, o que está dizendo? Para nós sermos purificados, só tem uma coisa. Através da palavra de Deus. Amém? Olha só. Salmo 119, verso 9. Como que purifica o jovem o seu caminho? Guardando segundo a tua palavra. Vê? O jovem, ele vai guardar a palavra de Deus e ele vai ser o quê? Purificado. Você leia Salmo 1. Você vai perceber o que é um jovem, o que é uma mulher de Deus, o que é um homem de Deus. É em Salmos 1. Vamos pegar outro exemplo aqui, ó. Ele vai dizer assim, ó. Colossenses 3:1. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. O que está dizendo aqui Colossenses? Ele está dizendo assim, ó. Realmente, se você já ressuscitou com Cristo, os teus pensamentos, as tuas ações, a tua vida se inclina nas coisas que vêm do alto. Você entende, né? É importante isso para nos relembrar do que o mensageiro também mostra em alguns pontos, né? Deixa eu passar aqui para frente. Falamos sobre as dracmas, né? Falamos sobre isso. Tá, aqui, ó. 10 virgens. É a mensagem. As 10 virgens. Agora observe, elas ambas eram virgens. Agora deixe-me ver isso aqui. Vamos pegar esses dois aqui. Esta é uma virgem. Esta é uma virgem. Esta era uma virgem tola. Esta era uma virgem sábia. Mas ambas são virgens. Agora, se você pegar esse nome virgem e analisar, significa santo, limpo, santificado. A palavra santificada vem da palavra santo, que significa limpo, com a palavra hebraica. Agora, essa é uma palavra grega. Santificar significa limpar. Então, todas essas duas eram santas, eram limpas. Você está entendendo? Elas são limpas onde? Elas são santas onde? Em Cristo Jesus.
Por que elas são limpas? Porque elas ouviram uma mensagem, um alarido. Porque o irmão Brana, ele está... Alguém somou para mim? 1906? Deu quanto? 2026? Deu 118? Se eu diminuir, né? 2024. Alguém tem aí como fazer? 2024 para 1906. Quanto é que dá? 118, né? A era de Efésio é a era, uma das eras menor que tem. 120 que o irmão Bruno está falando. Olha a nossa era. A nossa era é para ser uma era também das menores. Estamos em quanto então? 118. Não é para você se apavorar, não. Eu só estou dando informação. Tem vezes que as pessoas pegam... Oh, meu Deus do céu, o Morante está falando que está 118. Ai, meu Deus do céu, então vai ter bem pouquinho tempo. Você pensou nas coisas do céu? Daniel, quando faltava 2 anos, que ele olhou na Escritura, olha, são 70 anos, 2 anos, ele sabe o que ele fez? Obrigado, Senhor. Você entende? Obrigado, Senhor. Cumpra a tua Escritura. Você consegue falar isso? Cumpra a tua Escritura. Você entende isso? É assim que o Filho de Deus tem que sentir. Ô Senhor, se é tão perto assim, cumpra a tua Escritura. Vamos para casa. Vai acabar o sofrimento. Vai acabar todas essas coisas. Irmão, o mundo não te oprime, não? Presta atenção, irmão. Tem vezes que eu escuto através da internet ali, algum jornal, algumas coisas, eu fico, meu Deus do céu. Eu olho assim, Senhor. Daí a gente vai vendo que o mundo, parece que a gente não é mais daqui. Começa a sentir que a coisa não é mais nossa. A moral acabou, o respeito acabou, as coisas vão se acabando e a gente vai vendo que isso vai acabando. Tu vai vendo que as coisas vão se... Daí a gente assim, não pertenço a isso. Quão bom era aqueles tempos que a gente respeitava os pais, dava valor a eles. Pô, tinha um respeito tremendo, tinha tantas outras coisas. A gente respeitava a professora. Pô, imagina se não respeitasse a professora. Chegava em casa, era lascado. É lascado. Não é hoje um. Era lascado. E dentro do colégio era palmatória. Ou se não, não peguei a época da palmatória, mas eu peguei a época do milhinho, né? Você lembra do milho? Botava o milhinho assim, aí tu, com o joelho no chão. Mas quando tu falava com a professora, tu falava assim, ó, olha só. Tu ia lá e falava assim, sim senhora, não, desculpa. Não é verdade, hein? Hoje como é que tu fala? Não quero saber não. Te vira. Não é isso que eles fazem? Triste, irmão. Por isso que eu estou falando. Isso parece que esse mundo não vai funcionando em nossos corações, né? Estamos quase terminando. Vamos pegar aqui. Vamos terminar isso aqui. Esse aqui é muito bom, né? Tá, olha aqui, ó. O azeite, o Espírito Santo, o fogo é a luz do Evangelho. Nesse óleo. Amém. Deus disse isso. Vê. Esse é o vaso. O vaso somos nós, irmãos. Agora, o azeite é o Espírito Santo. O vaso sempre será nós. O azeite está no vaso. O fogo queimando, mostrando que está refletindo a luz do que é a palavra. Então, se eu sou o vaso, o azeite do Espírito Santo está aqui, eu estou queimando e mostrando que a minha vida é a palavra de Deus. É isso que o irmão Brando está falando. Disse, vê, esse é o reflexo. Agora, aquela virgem aquela virgem sábia poderia fazer isso, mas aquela outra virgem tola estava do lado de fora, não tinha azeite.
E eles não podiam refletir nada além da sua igreja. Você percebeu? Essa virgem tola, ela está no lado de fora e ela só reflete, não reflete a Cristo, ela reflete a sua igreja. Quanta gente que está da mensagem que fica refletindo a igreja da mensagem. Eu sou de tal igreja, eu sou de tal não sei o quê, eu sou da mensagem de tal lugar, eu sou da... Você entende isso? Mas o irmão Branda fala uma mensagem assim, quando a maré encher, quando a água encher, e as cercas sumir, e os patinhos vão se encontrar um com o outro. Você entende o que ele quer dizer? As provas vão vir, as lutas vão vir, e agora eles vão começar a ter entendimento da palavra, e eles vão agora se entender. As cercas não vai ter mais, porque quem está sobre as águas já não, ou aqueles que se afundaram, mas aqueles que estão flutuando, não tem mais cerca. Graças a Deus, irmão, isso é a coisa melhor que tem. Quando você encontra um irmão que está viajando, ou que está de um lugar longe, que está aqui, está ali, e você começa a falar da palavra, isso gera refrigério ao coração, irmão. Já pensaste, se você ir lá no outro país, você encontra um irmão que está lá e que conhece a mesma palavra, e aquilo gera refrigério, irmão. Coisa boa isso. Para finalizar, estamos terminando isso. Minha palavra é o Espírito Santo. Isso mesmo. A verdadeira noiva deve se unir pela palavra. Graças a Deus. Agora lembre-se, se ela é parte de Cristo. Ela tem que ser a palavra de Cristo. Para ser a palavra de Cristo, você tem que ser batizado em Cristo. E quando você está em Cristo, você crê em Cristo. E Cristo é a palavra. Amém? Isso não tem coisa melhor, irmão. O que estamos unidos? Através da palavra. O que estamos unidos? Através do sangue. Você é um filho de Deus. Se o mesmo sangue que corre em ti, corre em mim. Você entende isso, irmão? Nosso irmão Galo? Amém? Nós vamos cantar o hino número 394. Deus tem um plano para nós, né? Sempre tem, né? Deus tem um plano em cada criatura, aos astros Ele dá o céu, a cada rio Ele dá um leito, e o caminho para mim traçou. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Deus enumera cada grande areia, as ondas ouvem seu mandar, os ventos em seus rumos lhe obedece, seu carinho faz abrir da flor. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu
Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Em seu querer encontro paz na vida e bênçãos que jamais gozei. Embora venham lutas, tristezas, tenho fé que Deus me guiará. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Em seu querer encontro paz na vida e bênçãos que jamais gozei. Embora venham lutas, tristezas, tenho fé que Deus me guiará. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei.